Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Todo mundo feliz essa noite com Jesus? Porque é uma noite de alegria, queridos, estar aqui cultuando ao Senhor, né? E mais esse privilégio que Deus nos concede nessa festividade para essa juventude maravilhosa. É motivo de alegria, independente de qualquer área da nossa vida que estivermos passando dificuldade. E é por isso que eu quero louvar a Deus por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, conhecendo essa família linda que eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar na eternidade, em nome de Jesus. Quantos concordam com isso que pode dizer amém? Então você que está feliz já, né, já deu um brado, procure alguém bonito aí do seu lado. Isso, essa pessoa maravilhosa que colocou a melhor roupa para estar aqui essa noite. E diga para ela assim, ó, que bom que você está aqui. Você está no melhor lugar da sua vida. Fala assim, que é na presença de Deus. Amém? No local onde nos reunimos para adorar, bendizer e glorificar o nosso santo Deus. Amados, eu quero convidá-los a pegar a sua Bíblia. Aqueles que quiserem, puderem ficar de pé. Abre lá na epístola mesmo, na primeira carta de João, o capítulo de número 4. Aleluia. Enquanto você vai procurando, eu quero aqui externar a minha alegria, a minha gratidão por essa maravilhosa oportunidade que Deus me concede através da liderança, né, dessa juventude. Obrigado, meu irmão. Louvar a Deus pela vida da nossa amiga e irmã Meire. O Diego, né, o varão que fez contato com a gente também, o pastor divino que nos confiou para estar aqui essa noite. Que Deus abençoe a vida da liderança, de todos os obreiros dessa casa, a vida dos adolescentes, né? Que o Senhor multiplique e possa fortalecê-los cada vez mais para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a vida do meu amigo Tiago também, que me acompanha. Minha esposa não pôde vir hoje, mas o meu amigo está aqui me acompanhando e ela está intercedendo pelo nosso ministério lá de casa. E que Deus abençoe a vida da minha esposa cada vez mais também. João, capítulo de número 4, né? Primeira epístola de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler o tema, queridos. Aleluia, obrigado, meu irmão, eu bebo muita água, você já é uma benção, já entendeu aqui o mistério. A garganta ela seca muito rápido e a minha voz está um pouquinho cansada, mas eu tenho certeza que essa noite o Senhor tem algo especial para as nossas vidas. João capítulo 4, versículo de número 19, diz o seguinte: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Só esse versículo, tome seu assento em nome de Jesus. Foi muito ressaltado aqui, né, no decorrer desse culto, esse versículo aqui que nós acabamos de ler, e eu quero aqui trazer algumas explanações para os irmãos, compartilhar algumas coisas em cima desse texto, que o Senhor Ele tem dividido comigo, né, a partir do momento que a gente caminha com Cristo, Deus Ele vai compartilhando algumas coisas através da sua santa palavra, e essa palavra ela não pode ficar só aqui, ela não pode parar só em mim. Há uma necessidade dessa palavra ela ser compartilhada, ela ser disseminada para a igreja. Eu vim aqui essa noite dividir isso com vocês. Eu quero convidar de verdade, fazer um pedido. Eu prometo para os irmãos que eu vou ser muito objetivo naquilo que o Senhor compartilhou comigo, mas eu queria alguns minutos da sua atenção, para que você voltasse a sua atenção para cá, se desprendesse de algumas coisas que talvez possa roubar a tua atenção essa noite. Eu quero convidar você a esquecer o que você vai fazer amanhã, o que você deixou em casa, o que você vai fazer daqui a pouco, quando acabar o culto. Eu quero convidar você a abrir o teu coração para que o Espírito Santo de Deus lance a boa semente no teu coração. Se você está comigo, diga glória a Deus. Então feche os olhos, vamos falar com o Senhor. Vamos falar com o Eterno aqui essa noite. Pai, nós estamos aqui na tua santa presença, mais uma vez para cultuar e bendizer o teu santo nome. Chegou o momento da tua palavra, Pai, e nós queremos aqui com o coração mesmo queimando, receber a tua boa semente. Nós queremos sair daqui compreendendo, Deus amado, aquilo que o Senhor tem para dividir conosco essa noite. Não nos deixe chegar nesse ambiente, Pai, e pensar que é só mais um culto, só mais uma reunião. Não, não. Mas eu tenho certeza que o Senhor nos trouxe nesse lugar com um propósito, Pai. Então nos faça sair daqui compreendendo, Senhor, esse propósito de estarmos aqui essa noite. Sinta-se à vontade, ó Deus, para o Senhor operar aqui como o Senhor bem quer.
Se o Senhor quiser curar, se o Senhor quiser batizar, se o Senhor quiser restaurar, renovar, avivar, sinta-se à vontade. Mas encontra, Senhor, verdadeiramente em nós um coração contrito e quebrantado, um coração disposto a ouvir a Tua voz, um coração disposto a receber a Tua boa palavra, a Tua boa semente. É isso que nós queremos te pedir, Pai. Fica conosco, Espírito Santo, essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, ao ler esse texto, essa palavra ela tem que nos comover, ela tem que nos constranger, ela precisa mexer com nós. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada para entender, compreender que amor é esse, que Ele nos amou primeiro antes mesmo de amá-lo, antes mesmo de aceitá-lo, houve um amor da parte do Senhor para conosco. É importante a gente olhar para a Bíblia Sagrada, olhar lá no Jardim do Éden, e entender mais ou menos um pouco do que o Senhor Ele queria dividir ali com Adão. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, lá no início, no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a gente percebe Deus, antes de criar um homem, Ele cria tudo que existe aqui nessa terra, que existe aqui nesse mundo. A gente percebe Deus Ele dando forma, Ele criando a vegetação, criando a natureza, dando beleza em tudo que existe nessa terra. E algumas pessoas que já tiveram a oportunidade de viajar, conhecer outros estados aí, ou até mesmo pesquisando na internet, a gente fica maravilhado, com a criação de Deus. É algo extraordinário, é algo lindo, que chama a nossa atenção. E sabe o que é interessante quando a gente olha para a natureza? Porque a Bíblia diz que a natureza, ela revela também a glória de Deus. Ela revela o poder da criação de Deus sobre essa terra. E quando nós olhamos, queridos, para toda a criação, nós precisamos compreender que Cristo, Ele criou tudo isso. Não foi por acaso, não foi em vão, mas Ele estabeleceu um propósito quando Ele criou tudo isso. E a gente percebe Deus Ele formando, criando um jardim lindo. A Bíblia não vai detalhar como é que era esse jardim, mas alguns historiadores, alguns estudiosos, eles conseguem dar um norte para a gente, para mostrar que era uma coisa mais linda de se ver, um jardim perfeito, onde Adão poderia ter tudo o que ele precisava, necessitava encontrar ali naquele jardim, olhando a beleza dos animais, olhando a beleza do mar, os peixes que existiam, as aves, sabe aquela obra-prima maravilhosa? Aí Deus olha para tudo aquilo e percebe que há necessidade de alguém desfrutar de tudo aquilo. E a gente percebe que então Deus Ele decide criar o homem, Deus Ele então decide criar Adão. E Adão, olha, a missão agora para você é cuidar, é administrar, é zelar por esse jardim. Tudo isso aqui foi criado para você. Eu estabeleci isso aqui para você desfrutar. Coisa mais linda. O Senhor olha para toda a criação, mas Ele percebe que aquilo ali estava vazio, então há a necessidade de criar alguém para cuidar daquilo ali. E quando Deus Ele decide formar o homem, quando Ele decide preparar o homem para desfrutar daquilo ali, automaticamente o Senhor estava dizendo para o homem entender que ele ainda era mais importante do que toda obra-prima que ele fosse desfrutar, cuidar, administrar. Olha que coisa extraordinária que eu estou dividindo com vocês aqui essa noite. Tudo que existe nessa terra, tudo que existe nesse mundo, não é mais importante do que você. O Senhor ainda deu uma importância maior quando Ele decidiu criar a mim, criar você, criar o homem, formar o homem. Porque tudo isso aqui, queridos, não teria sentido se nós não estivéssemos aqui para desfrutar e para administrar tudo isso. E ainda sobre tudo isso, o Senhor ainda dá a oportunidade para que o homem entendesse a importância de não só cuidar daquele jardim, mas dele entender que por trás daquilo ali existia um Criador. E quando Deus Ele mostra ali verdadeiramente para Adão que tudo aquilo ali era obra de suas mãos, que Ele havia criado, Deus estava dividindo com Adão ali, queridos, a perfeição para que Adão entendesse o que é ter intimidade com Deus. E a Bíblia diz que o Senhor fazia algumas visitações naquele jardim. E essas visitações, eu imagino, que eram visitações onde Adão ele tinha a oportunidade de dialogar com Deus, de conversar com Deus. Alguns estudiosos vão até, alguns teólogos, alguns pregadores vão conjecturar, falando o seguinte, que imagina Adão ali, preparando ali alguns ambientes, alguns momentos para compartilhar com Deus e falar: Senhor, olha que maravilha o que eu descobri hoje.
caminhando para o jardim, eu vi aquele animal e eu decidi dar um nome para ele de macaco, um outro ali cavalo, e aí ele olha para as frutas e começa a dar nome para as frutas. Eu imagino esse diálogo, esse relacionamento, aquela coisa mais linda. E quando a gente olha para a criação, queridos, a gente pensa que Deus ele criou o homem simplesmente para o homem ser um adorador, mas não. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente percebe que Deus criou o homem com um propósito muito maior do que o homem ser simplesmente um adorador. Deus nos formou também para que nós possamos entender que Ele deseja ter intimidade e relacionar com a sua igreja, com a sua criação, com os seus filhos. E era importante Adão compreender isso, entender isso. Deus gostava disso, mas nós sabemos a história. Os adolescentes aqui conhecem ainda melhor do que eu, que algo aconteceu ali naquele jardim que trouxe um rompimento dessa aliança, desse relacionamento entre Deus e o homem. O pecado ele foi estabelecido, entrado ali naquele jardim, no coração do homem. O homem agora ele teve contato, ele conheceu, ele teve curiosidade ali para saber realmente como funcionava. Ele foi induzido ali pela serpente. E por causa do desejo do homem de tentar compreender algumas coisas que o Senhor havia estabelecido para ele não passar dos limites, infelizmente, queridos, o resultado disso foi o homem se afastar de Deus. Porque agora ele descobre o pecado, agora ele peca contra Deus. E o pecado ele traz vergonha. O pecado ele traz o desejo no nosso coração de se esconder de Deus. O pecado ele nos traz constrangimento, talvez de entrar num ambiente igual a esse, e a gente sentir até vergonha de levantar a mão para dar glória. Porque talvez Satanás ele está apontando na nossa cara, ali no nosso ouvido, dizendo, para com isso, você passou a semana todinha pecando e você quer adorar a Deus. Ou talvez o diabo comece a dizer nos nossos ouvidos, jovens, para com isso, acabando aqui o culto, você vai ter a mesma vida que você tinha antes. Então o pecado, queridos, ele faz isso com a gente, ele nos constrange, ele nos afasta de Deus. E por causa do pecado, o homem, ele agora se distancia de Deus, a ponto de não ter mais o prazer nas coisas de Deus, o desejo de se aproximar das coisas do Senhor. O tempo vai passando e a gente percebe que por causa do pecado, queridos, tudo aquilo que Deus havia estabelecido de mais lindo, o homem agora ele despreza, o homem agora ele deixa de lado. O tempo vai avançando, a gente observa o Antigo Testamento, o tempo passando e a humanidade cada vez mais distante de Deus. Agora, a pessoa que tinha contato com seus familiares ali, você percebe que o pecado ele é tão grande, que o desejo de querer matar um próprio irmão, ele toma de conta do coração do homem. E a gente percebe, queridos, que tudo isso aí é em decorrência do pecado que foi gerado lá no jardim do Éden. Por causa do pecado, queridos, o homem vai se distanciando cada vez mais de Deus, a ponto de Deus olhar para a terra, de verdade, ele olhou para a terra, jovens, ele olhou para a terra e percebeu que o homem não tinha mais prazer nenhum no que ele fazia, no que Deus havia estabelecido, no que Deus tinha preparado para eles. E agora Deus decide fazer o quê? Ele decide se calar, ele não decide mais falar com o seu povo, ele não decide mais ter contato com o homem. Tudo isso, queridos, misericórdia, derrubei o copo aqui. Tudo isso por causa do pecado. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, o pecado, ele destrói a nossa aliança com Deus. O pecado fez com que Deus, queridos, olhasse para o homem e entendesse que era necessário ele estabelecer um silêncio. E nós sabemos que esse silêncio, segundo os estudiosos, é conhecido como um período interbíblico, onde Deus não fala mais com o homem, até que o Senhor levanta um outro homem chamado o profeta João Batista. João Batista ele aparece, e a mensagem dele agora é uma mensagem muito objetiva, porque ele via a necessidade do homem se voltasse para Deus, ele via a necessidade da humanidade voltar o seu coração para Deus, e agora ele prega dizendo, olha, é necessário vocês se arrependerem, porque é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. E a Bíblia diz, queridos, que João com essa mensagem, algumas pessoas iam se constrangendo, se aproximando dele, a ponto de ter o desejo de se batizar, de descer as águas, como sinal mesmo de arrependimento, de mostrar para Deus que estava arrependido dos seus pecados. E João Batista ele fazia questão de dizer, olha, eu estou batizando vocês, mas é só um preparo, porque vai vir alguém maior do que eu,
e Ele vai batizar vocês, não só nas águas, mas Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. O que Ele estava querendo dizer ali é que Deus, Ele haveria de trazer esperança para aquelas pessoas que se encontravam numa situação totalmente distante de Deus. O que João Batista estava querendo dizer é que o Senhor estava trazendo ali uma solução para a humanidade. Uma solução, uma saída para aqueles que se encontravam completamente algemados, acorrentados, distante do propósito que Deus havia estabelecido lá no jardim, aonde o desejo de Deus era ter relação com o homem ali, contato com o homem, um relacionamento com o homem, sem nenhum obstáculo. E que obstáculo era esse, Fernando? Era o pecado. Mas através da vida de Jesus, quando João Batista apontou, falando bem assim, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo, eis ali aquele que pode restaurar aquilo que foi corrompido lá no jardim do Éden. Por que eu estou contextualizando isso aqui para os irmãos? Veja bem, olha para mim. Quando nós lemos esse texto, dizemos assim que antes de amá-lo, Ele nos amou primeiro. Antes de aceitá-lo, ele nos aceitou primeiro. É importante a gente entender, jovem, de verdade, quem nós éramos e quem seríamos nós, se não fosse o amor de Deus em nossas vidas. Sabe qual é a grande verdade quando a gente olha para a Bíblia, para o Antigo Testamento? Você percebe a humanidade totalmente distante de Deus, sem prazer nenhum em Deus. Aí sabe o que Paulo escreve aos Romanos? Ele fala assim, irmãos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que possa se salvar, não há nada que possamos fazer por mérito nosso, obra minha, vindo de mim, não há absolutamente nada. E aí ele continua, mas irmãos, nós fomos justificados gratuitamente, mediante a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que eu estou dizendo isso, jovem, de verdade? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe pessoas completamente sem propósito, pessoas completamente sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir. Hoje eu sou um jovem de 29 anos, mas quando eu frequentei a minha adolescência ali, de verdade, eu vivi um período distante de Deus. Eu não nasci no berço evangélico. Eu estava até conversando com o Tiago aqui, falei, Tiago, tu nasceu no berço, né? Ele sim, eu sempre cresci dentro da igreja. Eu falei, irmão, glória a Deus por isso, porque eu não conheci. Eu fico triste por isso, porque vocês estão tendo a oportunidade, de verdade, jovem. O que está sendo semeado aqui na vida de vocês é muito importante, porque hoje eu estou ministrando para vocês, mas amanhã vocês vão ministrar para outras gerações. E assim eu estou crendo, eu estou enxergando o futuro, pelos olhos da fé mesmo, que eu estou ministrando para ministros aqui, para a honra e glória do Senhor, para jovens pregadores, meninos que vão cantar por esse Brasil, jovens que vão espalhar o evangelho por esse mundo. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, por causa do pecado, a gente percebe a humanidade vivendo sem rumo, sem direção, sem propósito nenhum. E muitas vezes, queridos, no meio da nossa adolescência, a gente vive assim. A gente não sabe para onde ir, o porquê que nós estamos aqui, qual a razão de estarmos aqui. Alguns de vocês, talvez, já fizeram esse questionamento, ou ainda não. Talvez no decorrer da trajetória de vocês, na mudança de fase de vida, pode chegar um momento na vida de vocês que vocês vão começar a se questionar. Beleza, pai, mas por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Por que eu existo? São perguntas, são questionamentos, são indagações que é natural um jovem, um adolescente fazer no decorrer da sua trajetória com Deus. Mas eu vim trazer essa palavra para vocês entenderem o seguinte, que nós outrora era pessoas completamente distantes da glória de Deus, que não tinha, queridos, a oportunidade nenhuma de ter o que nós estamos tendo aqui essa noite, que é de receber a presença de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. As pessoas viviam sem rumo, sem direção, totalmente desprovidas da glória de Deus, sem saber o que elas queriam para o futuro delas. E tudo isso, queridos, se deu por causa do pecado. Mas com a chegada do Messias, com a vinda de Jesus aqui na terra, Ele veio para mostrar para a humanidade o verdadeiro propósito da nossa existência. Aí você me pergunta, Fernando, qual é o verdadeiro propósito da nossa existência? E aí eu já respondo a alguns questionamentos que muitas vezes fazemos. O propósito da nossa existência é para que nós sejamos instrumentos, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas.
Isso é muito forte, porque Deus, Ele olha para você, jovem, Ele olha para mim de verdade, e Ele aposta em nós. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Divino, que concede essa oportunidade para vocês estarem aqui, tendo esse culto, porque não são todos os lugares que enxergam em vocês potencial, acreditando que vocês são o futuro da igreja. Eu falo isso, queridos, por experiência própria. Como eu não nasci no berço evangélico, escuta isso. Eu entrei numa igreja, e lá nessa igreja, eu via que a pastora, ela abraçava muito a juventude. Ela abraçava a ponto de me aceitar, de verdade, olha para cá. Hoje eu cheguei todo de ternão aqui e tal. Eu falei, poxa, eu vou pregar numa Assembleia de Deus. Normalmente a gente prega em algumas igrejas batistas, né? E a gente vai mais despojado. Aí eu falei, Assembleia de Deus, vou botar o terno. Gosto também de pregar de terno. Mas veja bem, eu não andava assim. Quando eu comecei a frequentar uma igreja, a pastora, ela olhava para mim e falava assim, Fernando, quem olha para você fala que você é um bandido. Desse jeito. Por causa do teu jeito de se vestir, de falar. Irmãos, de coração, sabe como é que eu entrava dentro dos templos? Eu botava, sabe, eu acredito que alguns aqui lembram, as bermudas da Ciclone, aquelas bermudas bem grossas, o tecido era até diferente, uma bermudona da Ciclone, uma blusona grandona aqui mesmo, colocava uma Kenner, todo despojado ali, querendo ser o bandidão, tal, da quebrada, e a igreja olhava para mim, de verdade, os irmãos olhavam para mim assim, e já tinha aquele olhar de julgamento, vixe, está entrando o bandido dentro da igreja. E aquilo ali, queridos, eu não deixei entrar no meu coração, de verdade. Porque a pastora olhou para mim e falou, Fernando, eu vejo Deus trabalhando na sua vida. E eu vou te receber dessa forma. Porque o Senhor vai constranger você e não vai ser necessário eu te pedir para tirar nada. O Espírito Santo vai te mudar. E quando eu entrei para a igreja, de verdade, irmãos, eu usava brinco dos dois lados. Não tenho nenhuma tatuagem. Na época eu até tinha desejo de fazer, mas minha mãe falava que não concordava e eu até obedecia a ela. Mas gostava de andar com brinco, gostava de andar com Kenner. Entrava dentro da igreja, parecia um peba, né? Que é conhecido, o nome que se dá hoje é os peba. E aí, queridos, pelo fato da pastora ter me aceitado na igreja dessa forma, eu tive o desejo de chamar outros jovens que caminhavam comigo na mesma linha. Irmãos, imagina agora um grupo de 15 jovens entrando parecendo um bandido dentro da igreja. Era desse jeito, irmão. A pastora lá no altar, de verdade, ela levantava, ela, sangue de Jesus tem poder, vão assaltar a igreja. Eu entrava com os meninos lá, a gente sentava lá no fundão da igreja, ouvia os louvor e observava o culto, sabe aquela coisa? E a pastora olhava para a gente e ela falava, eu vejo Deus na vida de vocês. Queridos, sabe qual foi o resultado? O que aconteceu depois disso? Chegou um momento que a pastora olhou para a nossa líder e falou bem assim, olha, não dá para aceitar mais esses jovens dentro da igreja. Todo mundo que passa em frente pensa que a igreja está virando a boca de fumo, porque só entra bandido dentro da igreja. Irmãos, ela falou dessa forma para minha pastora, que na época era minha líder de jovem. Ela ficou constrangida, ela ficou muito triste, então ela decidiu sair. Ela procurou uma outra igreja e falou, eu quero levar todos vocês comigo, porque não dá para a gente ficar. Ela foi bem sincera, ela contou, a gente ficou sem entender, né, o porquê que ela estava andando muito triste, até que ela abriu o jogo para a gente. Ela falou, a pastora não aceita vocês na igreja. E aí ela decidiu procurar um outro ministério, e lá, irmãos, Deus começou a tratar das nossas vidas, começou a mudar as nossas vidas. Eu olhava para os irmãos de terno, e eu falava que era deputado, de verdade, eu olhava assim, eu falei, esses deputados dentro da igreja. Só que aquilo ali começou a despertar em mim o desejo de mudar as minhas vestes, e eu falava, caraca, imagina eu de terno. Olhava assim, eita, como é que vai ser eu de terno? Desse jeito. E aí, irmãos, quando eu tive a oportunidade de comprar meu terno, e eu coloquei, eu falei, meu Deus, eu estou parecendo um príncipe. De verdade, eu falei, meu Deus, eu estou parecendo um príncipe. E depois daquele dia, irmão, muitas coisas na minha vida foram mudando. Por que eu estou contando esse breve testemunho da minha vida? Porque o pastor apostou em vocês. Porque ele cedeu um culto para vocês aqui. E isso, de verdade, é porque ele enxerga na vida de vocês, jovens, um futuro. E quando eu olho para o Antigo Testamento e falo que as pessoas viviam ali sem propósito por causa do pecado, e por causa da chegada de Cristo, Ele restabeleceu o verdadeiro sentido de estarmos aqui nessa terra, que é para sermos um instrumento da glória de Deus. Eu quero trazer para vocês entenderem o seguinte, alguém tem que olhar para mim, olhar para vocês, e enxergar que Deus, Ele existe, que Deus, Ele é real. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para a gente e vão falar, cara, você fala diferente,
A forma que vocês se comportam dentro da escola, numa sala de aula, é diferente dos demais. E isso reflete a glória de Deus. O pastor falou aqui que nós pregamos o evangelho não é só na nossa boca, mas é através do nosso testemunho. O pastor falou que nós vamos evangelizar os nossos jovens, não é muitas vezes no nosso falar, mas é através do nosso comportamento. Então, jovens, de verdade, olha para mim. O Senhor, Ele nos colocou aqui nessa terra, não foi em vão. Ele nos colocou aqui com um propósito para sermos instrumento para glorificar o nome dEle. Eu caminho por alguns lugares e já tive a oportunidade de liderar alguns jovens, alguns adolescentes. E eu me preocupo, amados, de verdade, com algumas coisas que Satanás ele tem entrado dentro da igreja e colocado no coração de alguns jovens, de alguns adolescentes. E eu preciso compartilhar isso aqui com vocês, porque alguns dos nossos jovens, alguns dos nossos adolescentes, muitas vezes está dentro da igreja, mas ele não sabe o propósito dele estar dentro da igreja. O pastor falou que através da vida de vocês vai vir mais 100, e eu acredito nisso, pastor, porque através da minha vida veio 15, dos 15 veio mais 30, a gente fechou uma juventude com mais de 100 jovens, o Tiago teve a oportunidade de ministrar lá, era conhecida como a igreja dos jovens, mas porque alguém apostou em mim, mas porque o Senhor me fez entender o meu propósito aqui na terra. E eu preciso dividir isso aqui com vocês, porque a geração de hoje, de verdade, a nossa geração de hoje, ela está mais apegada, mais envolvida com as coisas dessa terra, do que com as coisas da eternidade. Você senta com alguns jovens para perguntar alguns trechos da Bíblia, fala assim, cita alguns versículos para mim. Ele, vixe, agora tu me pegou, viu, líder? Misericórdia. Aí você pergunta, cita, eu quero que você faça 4 passinhos aí do TikTok. Aí vem 1, 2, 3, já cita, faz todos. Aí você olha assim, misericórdia. Mas por quê? Porque o mundo tem entrado dentro da igreja e alguns dos nossos jovens e adolescentes têm achado isso massa, têm achado isso legal. Mas jovens, de verdade, isso é perigoso. Eu estou falando para vocês, uma pessoa que veio do mundo, que conheceu o mundo. Eu estou falando com propriedade que não existe nada melhor, queridos, do que a presença de Deus sobre as nossas vidas. Eu tive contato com o eterno, eu tive contato com a eternidade, assim, de experimentar, sabe? Saber que o Senhor reservou para mim, não um momento, mas Ele reservou para mim uma eternidade. E o Senhor me trouxe aqui para dividir com vocês, de que o momento que muitas vezes Satanás nos coloca na nossa frente, aquele momento, sabe, aquela oportunidade, fala, não, vai, é só um convite, faz isso só uma vez, aceita isso, é só um beijo, é só uma ficada. Isso pode comprometer a nossa eternidade com Cristo. Agora, a partir do momento que você nega isso, você rejeita isso, sabendo que você foi colocado na terra por um propósito maior, aleluia, não existe nada que Satanás possa colocar na tua frente que vai te derrubar, jovem, que vai te parar, a igreja. E essa palavra se estende para todos nós. Nós precisamos entender, queridos, de verdade, que a eternidade ela existe, ela foi reservada para a sua igreja, mas nós precisamos carregar na nossa vida no dia a dia, que aquele que quiser seguir a Cristo é necessário ele negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus todos os dias. E negar a si mesmo, jovem, é negar as nossas vontades, é negar as nossas vontades, é negar o nosso eu, é abrir mão de tudo que for necessário para ter uma vida em santidade com Deus, para ter uma vida em retidão com o Senhor. E vale a pena, jovem, vale a pena você dizer não para o pecado, vale a pena você dizer não para os convites, porque o que o Senhor reservou para nós na eternidade é aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nem chegou ao coração do homem. Você olha para a eternidade, você olha para o propósito que Deus estabeleceu através da vida de Jesus, e eu quero levar vocês a entender de verdade, que antes de você declarar essa palavra, esse tema, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, queridos. É para você entender que toda obra que Ele criou, tudo que Ele permitiu acontecer ali no Antigo Testamento, foi para, através de Jesus Cristo, nos levar a entender a reconciliação entre nós e Deus novamente. Esse amor que Deus Ele libera sobre as nossas vidas, jovens, esse amor que Deus libera sobre a nossa vida, igreja, é para nos entender de verdade, é para nos fazer entender que tudo que existe aqui nesse mundo, tudo que existe aqui nessa terra vai ficar, vai passar. Mas o que Ele reservou na eternidade, queridos, Ele deseja que nós, a igreja, venha desfrutar todos os dias da nossa vida.
O Senhor, Ele nos convida a realmente a ter uma mentalidade diferente, a não se conformar com as coisas desse século, a não se conformar com as coisas desse tempo, mas a mudar a nossa mente e a pensar, a começar a alimentar as coisas que são do céu. Paulo escreveu isso dizendo: irmãos, vamos pensar mais nas coisas que são do alto, vamos pensar mais nas coisas que são de cima. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vive como se a nossa vida se resumisse aqui, como se a nossa vida acabasse aqui, e a nossa vida ela não encerra aqui. Aqui é só um estágio, porque o Senhor reservou para nós uma eternidade, e nós precisamos, jovens, começar a envolver a nossa vida, entendendo realmente que amor é esse que Deus Ele nos concedeu, a ponto de entregar a sua vida, a ponto de entregar a vida do seu filho por amor a nós. Ele não entregou o seu filho, queridos, para que nós hoje tivéssemos a melhor casa, o melhor carro, a melhor escola, a melhor faculdade. Não, não, não. Ele entregou o seu filho para que nós entendêssemos, amados, que Ele reservou uma eternidade para os santos. Ele reservou um lugar maior para aqueles que buscam a Deus com seu coração verdadeiramente devoto a Ele. Aqueles que entregam o seu coração, não imparcialmente, não parcialmente, mas aqueles que devotam a sua vida, entregam o seu coração completamente ao Senhor. Quando Deus me chamou do mundo, Ele não falou: ó, Fernando, vem, mas espera aí, eu quero te aceitar e algumas coisas você pode dar continuidade. Não, não, Ele falou: Fernando, eu quero te aceitar, eu quero te receber, eu quero mudar a sua vida, é por inteiro, é por completo. E jovens, quando eu fui para a igreja, quando eu fui aceitar Jesus, foi desafiador para mim, mas eu entendi, hoje eu compreendo, queridos, que valeu a pena eu deixar tudo para trás, para seguir a Jesus. Quando eu declaro para vocês, quando eu libero essa palavra sobre a vida de vocês, que Ele nos amou primeiro, amados, é para nos constranger, de verdade, a ponto de analisarmos a nossa vida e refletir, o que é que nós estamos fazendo por esse amor que Deus concedeu a nós? Será que nós compreendemos esse amor? Por que Ele nos amou primeiro? Para que Ele nos amou primeiro? É porque Ele estabeleceu um propósito eterno para a sua igreja. Então, igreja do Senhor, para eu poder encerrar aqui essa noite, eu quero convidar você a ficar de pé, que eu quero fazer uma oração pela sua vida. Aleluia, Jesus. E eu tive uma guerra aqui com a água aqui, que meu Deus. Aleluia. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. E eu quero convidar vocês aqui na frente, os adolescentes, os jovens dessa igreja. Pode vir aqui, deixa eu orar pela vida de vocês. De verdade, deixa eu fazer uma oração. Eu olho para a vida de vocês e eu estava ali cultuando, sabe? E falando com Deus sobre a vida de vocês. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Meire, que me fez esse convite para estar ministrando para vocês aqui. E o Senhor tem permitido eu acompanhar a vida de alguns jovens, alguns adolescentes, que não tiveram a oportunidade que vocês estão tendo aqui hoje, de estar ouvindo essa palavra, de ser acompanhado por essa liderança. Eu tenho acompanhado alguns jovens, alguns adolescentes, que muitas vezes eles sentem um vazio no coração deles, que os pais não conseguem enxergar, que o melhor amigo não consegue enxergar, que às vezes ele está dentro de uma sala de aula, às vezes ele está na mesa com os pais, mas quando ele ou ela está sozinha, estão sozinhos, são o que eles estão carregando, eles precisam tirar a vida deles. Eu estou falando aqui com vocês de verdade, sendo muito sincero, jovens de 12, 13 anos que eu chamei assim, eu pedi para ver o braço, e quando aquele jovem ou aquela jovem estendeu assim, puxou a manga da camisa, o braço estava todo dilacerado, cortado, e eu fui perguntar o porquê estava acontecendo aquilo, e ela falou para mim, eles falaram para mim: Fernando, é porque eu carrego uma tristeza que eu não consigo dividir com meu pai, eu não consigo dividir com a minha mãe, eu não consigo dividir dentro da igreja. Às vezes eu estou até na igreja, eu levanto a mão, eu canto no conjunto com os jovens, mas quando acaba o culto eu carrego uma tristeza que ninguém consegue enxergar, ninguém consegue entender.
Eu estou compartilhando isso aqui, dividindo isso com vocês, porque talvez o Senhor vai colocar pessoas no caminho de vocês, que precisam compartilhar isso com vocês, e vocês vão compartilhar para eles dizendo, que Deus, Ele amou primeiro todos eles, antes mesmo deles aceitarem a Deus como o Senhor da vida deles, de vocês levarem para eles uma cura, de vocês levarem para eles uma solução, uma palavra de esperança. Talvez algum jovem vai parar vocês aí até o final do ano ou ano que vem, e vai chamar vocês para conversar, vai dividir algumas coisas, mas hoje o Senhor quer dar direcionamento para vocês, de verdade, o Senhor quer dar direcionamento para vocês, para que vocês sejam luz dentro da sala de aula de vocês, para que vocês sejam um canal de Deus na vida desses jovens, desses adolescentes que estão perdidos no mundo. Talvez alguns jovens alguns adolescentes vão procurar vocês nas redes sociais mesmo. Amiga, eu estou triste, eu não sei o que fazer da minha vida, eu preciso de uma direção, e você vai dar a direção para elas. Você vai dizer, a direção se chama Jesus, Ele preenche qualquer vazio do nosso coração. Eu estou falando isso e o Senhor está revelando ao meu coração que tem alguém aqui, que tem algum jovem aqui, que tem alguém no nosso meio que carrega uma angústia, que tem tentado se esconder, que tem tentado, sabe, de alguma forma ou de outra, maquiar para que alguém não veja. Mas o Senhor me trouxe aqui para liberar sobre a vida dessa pessoa, aleluia, que Satanás não vai tirar a sua vida, que a tristeza que tem tentado invadir o teu coração, essa noite o Senhor, Ele vem em nome de Jesus quebrando, para trazer sobre a tua vida alegria e paz e renovo. Feche os seus olhos, jovens, feche os seus olhos, igreja, coloca a mão no coração de vocês. O Senhor tem um desejo de levar vocês a experimentar mais da presença dEle. O Senhor tem um desejo de levar vocês a conversar com Ele e entender quem Ele é na vida de vocês. Então feche os olhos. Talvez a partir de hoje o Senhor, Ele vai cobrar algumas coisas de vocês, vai incomodar vocês a deixar mais o celular de lado e a passar a ler mais a Bíblia, a deixar as conversas de lado e passar a conversar mais com Ele. Então feche os olhos. Pai, está aqui os teus filhos, é o futuro da igreja. Eu não consigo, Deus, dizer para eles verdadeiramente o que eles serão lá na frente, mas o Senhor já estabeleceu um futuro promissor na vida de cada um deles. E eu sei, ó Deus, que Satanás, ele vem tentando de todas as formas lançar no coração da nossa juventude, dessa geração, algumas coisas, ó Deus, que pode atrapalhar a trajetória deles para que eles cheguem até o propósito que o Senhor já estabeleceu. Mas eu venho aqui, Senhor, como servo do Senhor, liberar sobre a vida desses jovens, liberar sobre a vida desses adolescentes, ó Pai, que Satanás não tem o poder de interferir aquilo que o Senhor estabeleceu no futuro, que é aquilo que o Senhor estabeleceu na vida de cada um deles. Pai, eu peço em nome de Jesus que essa noite o Senhor possa gerar no coração deles o desejo cada vez mais de orar, de ler a Tua palavra, de Te buscar, de querer Te conhecer, de se aproximar da liderança e falar: me ensina, eu quero conhecer Jesus, eu quero saber mais dEle. Pai, eu acredito, Pai amado, que a Tua igreja ela está avançando, e eu acredito, Senhor, no arrebatamento da Tua igreja. E é por isso, Deus, que eu peço sobre a vida desses jovens agora, nessa noite, Pai, que o Senhor possa repousar sobre a vida deles, trazendo força, trazendo esperança, trazendo a Tua presença, a Tua graça, o desejo mesmo, Pai amado, de experimentar quem o Senhor é. Que eles saiam daqui, Pai amado, levando para dentro do quarto deles essa palavra, o desejo, ó Deus amado, de estar contigo, o desejo, ó Pai amado, de caminhar contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita comigo aqui, jovens, essa palavra que eu vou ministrar agora sobre a vida de vocês. Fala assim, ó: Deus, eu aceito a Tua santa palavra sobre a minha vida. Fala assim: Senhor, me ensina no meu dia a dia a entender o propósito do Senhor na minha vida e através da minha vida. Fala assim: Senhor, me dê forças
para que eu nunca, para que eu jamais te deixe. Você pode dizer amém? Quem pode dizer amém por isso? Eu quero convidar você a levantar as suas mãos ao mais alto que você puder, e você vai dar a melhor salva de palma para a honra e glória do Senhor. Pode se abraçar, se abraça, dá um abraço todo mundo junto aqui. Deixa eu abraçar você. Cadê o varão? Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Bem, amados, De ousadia, queria nos agradecer, né? Agora, a presença de cada um que veio hoje, que dedicou um minuto do seu tempo para estar aqui hoje. Queria agradecer mais uma vez a equipe de trabalho que ajudou a estar realizando o congresso. Agradecer ao pregador pela palavra. Que Deus venha abençoar o irmão. Amém. Agradecer ao Ministério de Louvor, agradecer a todos. Queria estar chamando a pastora Divina aqui na frente, juntamente com o pastor Divino. A pastora queria oportunidade para cantar. Mas antes de cantar, queria chamar a Júlia Vidal, a Rebeca e a Mirelle para estar vindo aqui na frente. Queria que vocês pegassem, tem uns chaveirinhos ali naquela cestinha, cada um pegasse um chaveirinho. A Rebeca também, Rebeca. Tá junto. A gente queria estar dando para o pastor, para a pastora Divina e para o pastor também um chaveirinho, tá bom? É uma lembrancinha simples que a gente fez. Só um, pessoal, é só um chaveirinho para cada um, tá bom? Com 3 pessoas, um chaveirinho para cada um. Pastora Divina, vem também.